Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai fazer esse croppedzinho aqui, tá? E aí eu vim falar um pouquinho antes sobre algumas coisas. Para começar, o número PPP você começa com 18 correntinhas, o número MGGG com 20. E você tem que fazer mais 3 para poder voltar em ponto alto. E também a gente precisa saber o número de carreiras para cá. Você pode ou medir no seu seio, né? Que vai ser essa parte aqui, mais o número PPP eu faço com 6 a 8 carreiras, o número M de 8 a 10 e o GGG de 10 a 14 carreiras. Ah, mas aí fica a seu critério, você pode medir em você, né? Esse aqui, por exemplo, tem 8. Esse outro modelinho aqui, que só não fiz a alça diferente, ele já tem 10, tá? Então, se você quiser mais decotadinho, você vai fazer com menos. Se você quiser que tampe mais, você faz com mais carreiras, tá bom? Então é isso e vamos começar. Como a gente vai fazer um número 40, 38, 40 na verdade, né? Eu faço assim. Então, a gente vai fazer 18 correntinhas, tá? Eu boto o fio aqui por cima, a pontinha pro lado de cá e cruzo e puxo. E aí, eu vou fazer 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu terminar minhas 18, eu volto com vocês. Fiz as 18, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Você vai laçar o fio e você vai entrar na quarta corrente, porque vai equivaler a um ponto alto. Você conta 1, 2, 3. Na quarta, você insere e faz um ponto alto. Essas primeiras 3 correntinhas vão ser nosso primeiro ponto, segundo ponto. Aí, você vai fazer um ponto alto em cada correntinha, até chegar no penúltima correntinha. E aí, eu vou voltar com vocês, tá bom? Fiz meu penúltimo ponto alto. Agora, eu vou fazer meu último ponto alto. Seria aqui na última corrente. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Porque a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer 2 pontos altos. Uma corrente apenas de separação, depois dos 2 pontos altos. E mais 2 pontos altos. Então, no último ponto, na última corrente, a gente vai fazer 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Depois, você vai fazer novamente um ponto alto para cada corrente aqui descendo. Já vamos escondendo esse fiozinho aqui, enquanto a gente vai descendo os pontos altos. Então, eu vou aqui fazendo o meu. Ixi, peraí. E aí, tomar cuidado, porque às vezes desfia para não ficar feio, né? Então, eu vou descendo aqui o meu, e aí você vai arrematando aqui, ó, escondendo o fiozinho. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei no espacinho. Então, eu vou laçar, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, 1, 2, uma corrente só e mais 2 pontos altos. Tem que prestar bastante atenção para não perder esse ponto aqui, né? Não tampar ele e deixar de fazer esse primeiro ponto aqui. E aí, segue fazendo ponto sobre ponto até o final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Terminar aqui meu último ponto, tem aquele ponto e a correntinha, então você laça, vem aqui por detrás, passando no meio da corrente e faz o seu ponto alto. Vira o trabalho, insere no primeiro ponto que a gente acabou de fazer, faz um ponto baixo e uma corrente. Laça, vem no próximo
Deixa eu ver. E faz um ponto alto. E no próximo, e segue assim. Tá? Então, agora, eu vou seguir fazendo, eu tô até dando uma voltinha aqui. Eu vou seguir fazendo o meu. Ops. Eu vou fazer, pro tamanho 38, são 8 carreiras. Só que eu vou fazer até a 7ª e aí eu volto com vocês, tá? Então, façam mais aí as suas até a 7ª, não façam a 8ª. E até a 7ª será sempre aqui no espacinho que a gente tem aqui, serão 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos, sempre, tá? Até a 7ª carreira vai ser assim. Então, eu vou terminar as minhas aqui, quando eu terminar eu volto com vocês. Cheguei aqui na minha última carreira, tá? Eu fiz até a 7ª e comecei já a 8ª, tá bom? Então, assim, toda a última carreira vai ser assim. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a sua 8ª. E quando chegar aqui no espacinho, ao invés de a gente fazer 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos, a gente vai fazer 5 pontos altos direto aqui dentro. Então, eu fiz meu último ponto sobre ponto, agora eu vou fazer aqui dentro 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto. Então, a diferença é essa. A única coisa que você vai fazer de diferente vai ser na sua última carreira. Então, esse aqui que é um 38,40, na 8ª carreira, a gente fez 5 pontos altos no final. Se for um 42,44, que aí vão ser 10 carreiras, aí na 10ª você vai fazer assim, tá? Então, toda última carreira do tamanho, você não dá aquele espacinho de uma corrente. Ao invés de fazer 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, você faz 5 pontos altos no espaço. Quando eu chegar aqui no final da minha carreira, eu volto com vocês. Cheguei no final, já fiz minhas 8 carreirinhas, tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é a parte de baixo, tá? Da base do cropped. Então, a gente vai fazer toda uma carreirinha de ponto baixo até o meio aqui. Você vai entrar aqui nesse ponto alto e vai fazer um ponto baixo. E aí, você vem aqui no meio e faz um ponto baixo. Aí, você vem no próximo ponto alto e faz um ponto baixo. Vem aqui no meio dos 2 pontos. Então, você vai fazer assim, no ponto alto você faz um ponto baixo e no meio, entre uma carreira e outra, você faz outro ponto baixo, tá? Até chegar nesse meinho. Você não precisa. Se você achar que seu ponto é maior, se seu ponto for maior do que o meu, for mais alongado, que eu já tô com uma agulha 3 aqui. Então, ele já fica um pouquinho maior, né? Ele é mais espaçadinho, ele vai ter um forro aqui. Caso você queira sem forro, você vai ter que fazer ele mais justo com uma agulha menor. No caso, vai ter que fazer mais carreiras provavelmente, né? Então, no meu caso aqui na agulha 3, o meu ponto fazendo, ele não é tão alongado, ele não é alongado, então eu consigo fazer um ponto baixo só. Se o ponto for mais alongado, você faz 2 pontos baixos. Mas isso aí você vai sentindo conforme você tá fazendo o seu, né? Eu acho que assim, por mais que a gente passe uma receita, a gente ensina, a gente tem que ver de acordo com o nosso, se tá indo legal. Que às vezes já aconteceu de eu fazer e o ponto tá maior e eu achar que ficou um ponto só no ponto alto aqui, ficou um espaço muito grande entre uma corrente e outra, ficou feia. Então ficava mais legal colocar mais pontinhos, tá? Isso não vai interferir muito não, tá? Você tem que seguir. Mas o que eu estou fazendo aqui é um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo entre uma carreira e outra. Então, eu vou seguir, sim, até aqui no meio e volto com vocês. Terminada essa primeira carreirinha de ponto baixo, aí você vem até o meiozinho, você vai virar. E você vai fazer como a gente fez aqui no início das carreiras. Um ponto baixo no primeiro ponto e uma corrente. Tem gente que às vezes faz 2 correntes aqui para um ponto alto, tá? Mas eu falei, meu ponto não é muito não é alongado. Então,
um ponto baixo e uma corrente é o suficiente, já fica do mesmo tamanho. E agora a gente vai fazer toda uma carreira de pontos altos. E vai seguir assim, carreiras de pontos altos até o tamanho que a gente precisa. Eu vou fazer aqui com vocês. Chegando aqui no último ponto, eu volto. Cheguei no final, vou fazer meu último ponto. Se tiver dúvida, você vira. Você vai ver aqui, ó, o primeiro pontinho baixo. Faz seu último ponto. Vira o trabalho. E um ponto baixo no primeiro ponto, mais uma corrente. E segue em ponto alto, tá? E vai seguir assim, até, né, aqui no caso, vai fazer como a gente fez na carreira aqui, né, na correntinha. E vai fazer o número de carreiras necessário para o seu tamanho, né? Como eu já expliquei lá na frente, é a medida, né? Não é número de carreiras certinho. Você vai saber o número de carreiras que você fez depois que você fizer a primeira peça, atingindo a quantidade de centímetros que você precisa para a sua parte da peça. Então, aqui no caso do que eu tô fazendo, com as costas que mede 77 centímetros, né? E o busto 38, ficou com 8 carreirinhas aqui. E aqui o meu vai ficar com 16 carreiras de ponto alto. Então, será uma de ponto baixo, que é sempre a primeira carreira, não importa se vai fazer um 36, ou um 42, ou um 44, né? Vai ser sempre a primeira carreirinha de ponto baixo e o resto de ponto alto, tá bom? E aí, quando eu acabar as minhas 16, eu volto com vocês. Ó, eu terminei, deixei afastado um pouco para poder mostrar como é que a gente vai montar. Eu terminei, fiz minhas 16 carreiras. É importante que você conte o número de pontos baixos que você vai fazer aqui, para você fazer igual do outro lado, porque eu já errei, tá? Por mais que você faça até aqui, aconteceu de ter feito um ponto a mais de um lado que do outro e fiquei com isso aqui maior. Depois que eu me toquei, tive que desmanchar tudo. Então, conte o número, anota, para quando você fazer outra parte. São duas partes iguais a essa que você tem que fazer. Acabou, fez seu último ponto. Você vai dar uma laçada, corta o fio e puxa. Aí vai ficar um nozinho. No meu caso, como eu já fiz um, tô com o meu outro aqui, né, já fechadinho, já dei meu nozinho. Eu não vou fazer isso, tá? Porque quanto menos emenda a gente fazer, melhor. Então, daqui eu já vou continuar. O que eu vou fazer? Eu vou precisar unir esse lado com esse lado, né? A gente precisa unir por aqui. Por isso que a gente fez os 5 pontos aqui, não fez um espaço. Porque a gente vai fazer o fechamento aqui. Não tem problema, um tá do lado certo, outro tá do lado avesso. Você vai fazer uma carreira toda em ponto baixo. Então, não vai ter problema, não vai, assim, aparecer muito, tá? Isso aí não interfere muito, não, tá bom? Mas é assim mesmo. Então, você vai juntar, vai botar avesso com avesso. Então, eu vou colocar aqui assim, um em cima do outro. Vou pegar a ponta do meu fio, a outra ponta, aqui, e vou fechar em ponto baixíssimo, aqui com uma agulha menor. Tô aqui com a minha parte unida do lado avesso e minha outra ponta do fio. Você pode pegar de dentro. Se você começou puxando por fora, você depois pega lá dentro a outra ponta. Ou você pode deixar também separado antes. Então, você vai pegar aqui no primeiro ponto, né? Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. Vai introduzir aqui. Vai no outro lado. 5. No primeiro ponto que você faz no espaço, nesses 5 pontinhos aqui. Pegar o fio. Vai fazer seu nozinho corrediço aqui. E vai passar aqui por dentro. Você vai voltar, entrar aqui. Vai puxar. Vai fazer pontos baixíssimos. No próximo. No próximo. É bom fazer com uma agulha menor, fica mais fácil, fica mais justinho, né? No próximo. E foi, né? 1, 2, 3, 4, 5.
Isso. Então tá. E aí você vai cortar o fio. Cadê? Ah, tá aqui. Você vai cortar o fio, vai fazer uma laçadinha, deixa bem justinho e puxa. Você pode fazer também, dar uma desfiadinha aqui e dar um nó, mas eu não vou fazer assim não, vou fazer diferente. Ó, você fez isso. Eu vou vir agora. Cadê? Aqui tá o nó que a gente já deu, né? Aí você pode vir por aqui, se fosse de volta, você puxa o fio, passa aqui bem por debaixinho, tá? Pra não ficar aparecendo. E puxa pra cá. Esse aqui que tá solto, você vem pelo outro lado aqui. Próximo ponto. Laça ele pro outro lado. Sem jeito, tá mandando lembrança pra minha pessoa. Isso. Aí você vem no próximo aqui e puxa ele de novo pra cá. Aí você dá um nozinho com esse aqui, ó. Tá dando pra ver? Dá um nozinho. Assim fica mais resistente. Ó. Fica bem justinho, tá? Aí você pode também dar mais nó e passando por aqui, aí vai dando nozinho por dentro, tá bom? Aí você vai arrematando aí conforme você achar que fica mais seguro. Às vezes depois que eu termino, eu faço isso, tá? Eu venho aqui por dentro e dou um nó aqui, dou outro nó ali, enfim, vou dando os nozinhos, depois eu corto, para não cortar logo o fio aqui. Por isso eu corto assim com um pouco de comprimento para poder fazer esses nozinhos e cortar. Ó, agora vamos continuar. Você já finalizou, já fechou lá, já uniu as partes. Agora a gente vai fazer o quê? Vai começar uma carreira de ponto baixo aqui. Então, você terminou seu ponto alto, você entra nesse mesmo buraquinho aqui, ó, no ponto alto aqui, e você vai fazer um ponto baixo. E aí, você faz 2 pontos baixos nesse primeiro aqui. Aí, vem na união dos pontos. Aqui, às vezes a gente acaba pegando só numa laçadinha, mas não tem problema. Aí, vem no próximo ponto. Tô pegando aqui, tá justo. Peraí, tá bem justinho. E faz um ponto baixo, pontos baixos. E aí, a gente vai começar, vai ser na segunda aqui, ó. Depois de 2 carreirinhas, a gente vai subir aqui a partezinha onde a gente vai colocar o nosso botão para prender a alça. Então, você vai aqui, você fez um ponto alto, você fez um ponto baixo agora nesse ponto alto, e agora você vai fazer aqui no meio, mais um ponto baixo. Aí, você vem no próximo ponto alto e faz um ponto baixo, aí você vem no meio, pode pegar ou aqui embaixo, no meio, ou naquela alcinha, tá? Tanto faz, só tem que subir para ficar bonitinho. Próximo ponto alto e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, tem que fazer mais um. E vem no meio e faz um ponto baixo. Então, eu fiz ponto baixo até, ó, 1, 2, 3, 4, até minha 4ª carreira, tá? Entre a 4ª e a 5ª, eu fiz meu último ponto baixo. Agora, a gente vai virar o trabalho. Nesse primeiro ponto, você vai fazer um ponto baixo, vem no próximo, 2, 3, 4.
São 4, tá? Aí você vai virar o trabalho. Então, peraí, 4. Vira o trabalho. Aí você vai fazer ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4. Isso eu tô fazendo pro tamanho do botão que eu tenho. Vira o trabalho. E você vai seguir assim. Vai fazer toda uma carreirinha assim. Tá? Subindo de 4 pontos baixos. Até a altura que a gente precisa. Ó. Aí vai seguir fazendo assim. Eu terminei. Aí eu peguei aqui a fitinha pra vocês verem, ó. Ficou com 6 centímetros, tá? Você pode fazer maior se você quiser. Porque o legal dessa alcinha um pouquinho mais alta é que aí a alça da frente, que ela não precisa ser tão longa. Eu vou botar 2 botõezinhos aqui, a gente vai colocar. Mas tem essa vantagem de não ficar sendo muito longa a outra alça. Agora tem 2 opções aqui. Ou você corta, dá aquele nozinho que a gente faz, corta. Ou você vai continuar por aqui. Eu vou fazer assim, tá? Eu vou voltar em pontos baixíssimos aqui. Porque eu não quero ficar cortando o fio, mas não tem problema nenhum se você cortar. E aí, resolver começar lá de baixo. Então, eu vou voltar aqui em ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei. Fiz aqui meu último ponto baixo na junção entre essa última carreira de ponto alto e essa carreira de ponto baixo. Agora a gente vai fazer mais um ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, mais um, né? Vamos fazer vários. Aqui, onde tem esse ponto baixo aqui, a gente vai fazer um ponto baixo aqui dentro. Fazendo assim pra ficar bem pertinho pra vocês poderem ver. E aí, vamos ter aqui o ponto alto, né? Então, a gente vai fazer um ponto baixo nesse ponto alto. E aí, vamos continuar com aquele raciocínio de um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo entre os pontos, ponto baixo no ponto alto, ponto baixo entre os pontos, até chegar aqui, nosso último ponto. Terminei, tá? Não fiz no último aqui, meu último ponto foi aqui, entre as carreiras. E aí, se você reparar, a gente começa o nosso ponto com um ponto baixo e uma corrente, né? Então, aqui eu vou fazer o meu último ponto aqui, ó, dentro da correntinha aqui, tá? Da correntinha não, do ponto baixo, na verdade. Aqui. Fiz meu ponto baixo. E terminamos aqui. Agora, a gente vai subir as correntes para alça. Esse aqui é um 38,40. Eu subo 80 correntinhas. Você pode medir, no caso, se for o seu, você vai botar na sua frente, assim, né? Aqui no seu busto, vai segurar e vai botar uma fita métrica pelo ombro para medir a altura, mais ou menos até aqui. Você pede uma ajudinha, né? Até aqui, assim. Mas eu faço o 42, 44 com 80 correntes. Eu faço 38, 40 com 80 ou 75. Nesse caso, eu vou fazer 75. Porque a pessoa, na verdade, ela é mais 38 do que 40. Tá? Então, eu vou fazer 75 correntinhas, até porque ela é uma esticada, cede bastante, né? Então, vou fazer 75 correntes e aí eu volto com vocês. Gente, terminei minhas correntinhas, tá? Fiz 75. Eu vou fazer mais 4 agora. Então, eu vou segurar aqui e fazer 1, 2, 3, 4. Eu vou trocar minha agulha por uma menor. Por quê? Porque quando a gente faz as correntinhas e volta aqui em qualquer outro ponto, a tensão fica maior aqui. Então, para ficar menos frouxa desse lado, né? Que geralmente fica, eu tô usando uma agulha 2,25, que eu não tenho 2,5. Então, eu peguei essa aqui, que é que eu tenho. Você vai laçar 2 vezes, vai fazer um ponto alto duplo na 5ª corrente. Laça 2 vezes, vem na próxima e mais um ponto alto duplo. Você vai seguir assim
até o final, tá? Fazendo esse ponto alto duplo, que é aqui por aqui que passa o botãozinho. Então, quando eu chegar aqui na minha primeira correntinha, eu volto com vocês. Eu terminei, eu já troquei a minha agulha. Peraí, tá de chiou aqui. Deu uma deschiadinha, peraí, pronto. Agora você vai contar, você pode colocar aqui assim, o meu no caso foram 3, né? Você encaixa aqui assim e vê mais ou menos onde seria que você tem que fechar. No meu aqui ficaram 1, 2, 3 pontos. Então, eu vou na terceira corrente aqui, no terceiro ponto, ó. 1, 2, 3, e vou fazer um ponto baixo, bem justinho. Um ponto baixo. E vou seguir em ponto baixo por aqui, tá? Na parte de cima do meu cropped. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no meio já. Ó, desse lado aqui faltam 2 pontos. Eu vou fazer aqui. Vem no próximo. Tá vendo a nossa junção? Venho aqui, o outro. E sigo pro outro lado, ó. Por isso que eu falei que não tem problema ficar do lado avesso, porque você vai fazer todo o acabamentozinho, né? Então, não vai nem aparecer. Vou fazer só mais um pouquinho pra vocês verem como é que vai ficar. Ó. Olha como é que fica. Fica super lindo, né? Tá? Então, eu vou seguir aqui, e aqui foram 3 mais esse ponto daqui, né? Mais aqui que a gente fez um ponto. Então, eu vou parar aqui na minha terceira. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para poder subir a alcinha. Eu parei aqui para mostrar para vocês, né? Eu parei aqui no terceiro ponto, ó. 1, 2, 3, né? Tem 2 pontinhos aqui. Se olhar do outro lado, ó, onde desce a alcinha tem 2 pontos e aqui aquela lateralzinha que a gente fez. Então, se tiver na dúvida, você sempre dá uma olhadinha, tá? Então, como ficaram 2 pontos, eu vou subir aqui minhas 75 correntes agora. Aqui, 2, 3, 4, 5. E vou seguir subindo. E aí, eu vou voltar da mesma forma que a gente voltou em ponto alto duplo. Quando eu chegar aqui pra fechar, aí eu volto com vocês. Eu acabei minha alça. Aqui, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai terminar em ponto baixíssimo. Tá vendo esse primeiro pontinho aqui, né? Que tem aquele ponto baixo e a corrente, né? Então, a gente vai fazer em ponto baixíssimo aqui, ó. Nessa correntinha aqui. Por trás, ó. Tem 1, 2 pontos e aqui. Então, a gente vai fechar em ponto baixíssimo aqui. Qualquer coisa, você vai com um ganchinho da agulha e entra. E aí, fecha. E vai fazer um ponto alto aqui, um ponto baixo aqui no meio agora na junção. Que no outro caso ali a gente fechou, a gente começou aqui no pontinho baixo, mas fica mais bonitinho fechando aqui em cima. Então, você fez um ponto baixo na junção, você vem agora no ponto alto e faz um ponto baixo. Vem aqui no meio, entre os 2 pontos, e faz um ponto baixo. Vem no próximo ponto, faz um ponto baixo. Então, a gente vai seguir assim, ó. Como é que fica? Até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente continuar aqui do lado. Cheguei aqui, fiz meu último ponto aqui, meu ponto alto. Agora eu venho nesse meiozinho aqui, ó. Igual a gente fez do outro lado, tá vendo? Fazer um ponto aqui e um aqui. Então, venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Venho aqui, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto. Faço um ponto baixo. Agora, venho entre os pontos e faço um ponto baixo. E vou seguir, que é o mesmo padrão que a gente tá seguindo, tá? E vou seguir assim, até chegar aqui, ó,
conforme a gente fez o outro, né? Então, foi 1, 2, 3, 4. Então, aqui bem na junção, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Você pode até deixar com marcadorzinho, se quiser. Aqui você já marca. E aí, você sobe. Mas quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente começar a fazer essa partezinha aqui, tá? Ó, cheguei aqui no início, tá? De onde a gente começou, né? Tipo, no espelho do outro lado. Então, aqui vai ser meu primeiro ponto. Eu vou fazer um ponto baixo dentro do ponto alto, segundo ponto, um aqui na junção, terceiro ponto e um aqui dentro do ponto alto, quarto ponto. Aí a gente até vê direitinho, compara aqui, ó, se ficou certinho, porque daqui, ó, combinou, a gente vai virar. Então, você fez 4 pontos, você vira o trabalho. E agora a gente vai voltar aqui. Então, no primeiro ponto, ponto baixo, 1, 2, 3, 4. Vira. 1, 2, 3. Aí aqui eu vou com um ganchinho, ó, quando tiver difícil. Pro outro lado, 4. Pronto. Então, ó, a gente vai subir aqui, igual a gente subiu do outro lado, tá? Ó, tá aqui, ó, certinho, no mesmo lugar. Quando eu acabar o meu, eu volto com vocês. Terminei, tá? Ficou no mesmo número de carreiras do outro lado. E aí, né, de frente, ele terminou aqui por dentro. E você vai fazer igualzinho, você vai descendo, vou virar o meu aqui, assim, e a gente vai fazendo pontos baixíssimos aqui por dentro. Tá? Igual a gente fez do outro lado. Só ir descendo pontinho por pontinho. Desculpa. Achou um buraquinho, você bota. Você pode fazer ele mais largo, né? Esse ponto baixíssimo, maior ou menorzinho. Eu tô fazendo o menorzinho. Eu acho que fica mais bonitinho, tá? Então, eu vou descer aqui. E aí, quando eu chegar aqui embaixo, eu volto com vocês. Eu já fiz aqui, tá? Já passei aqui o fio, tava difícil de entrar, tava bem apertadinho, mas já fiz. Agora eu vou botar aqui na agulha, porque eu só vou dar um arrematezinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Que eu faço. Eu faço vários arrematezinhos, tá? Enquanto eu tô fazendo, eu vou escondendo os fios e vou dando os nozinhos. Porque é fininho, então não fica ruim. Aí, agora, esse primeiro, ó, vou passar aqui. E aí, eu vou voltar com ele aqui, ó, pra dar um nó. Já. Pronto. Dei um nozinho. Você pode abrir o fio quando eu falei dar mais um nó. Agora, como a gente vai começar aqui do outro lado, eu vou chegar ele pra cá também, ó. Fazer assim. A gente vai começar a cortar aqui uma pontinha. Pera aí, rapidinho. Pera aí. Eu arrematei o fiozinho aqui. Eu queria fazer ele direto, mas não vai dar, tá? Então, a gente vai ter que fazer só esse pedacinho aqui e cortar. Porque, pelo que eu tava pensando aqui, não vai dar pra fazer direto, tá? Então, eu vou introduzir a agulha, ó, entre aqui, ó, a base e essa subidinha aqui, onde a gente fez os primeiros pontos. Eu vou introduzir aqui. Dá um nó corrediço na sua linha. Passa por aqui e faz um ponto baixo. Aí, você vem aqui entre um ponto e outro e faz um ponto baixo.
Vem aqui no ponto alto. E faz um ponto baixo. Aqui no meio, um ponto baixo. Vem no próximo ponto. Um ponto baixo. Tá? E aí, eu vou ter que cortar. A gente vai ter que cortar esse fio aqui. Eu vou passar aqui por dentro, ó, em ponto baixíssimo. Vai ficar bonitinho assim. Ó. Tá bom assim, ó. Ficou bonitinho, tá? E aí, a gente vai ter que cortar. Por quê? Porque não vai dar pra continuar. Então, eu vou cortar aqui e volto com vocês.